Olá, são 6 horas e 48 minutos. Voltamos com o programa A Notícia de Frente, também ao vivo com o repórter Oliveira Júnior, que vai trazer informações. Olha, uma informação tão importante que agrada todos, viu, professor? Porque estamos falando agora de infraestrutura aqui para a região metropolitana. Oliveira, já temos você ao vivo conosco. Conta pra gente qual é a novidade. Tem aí já algum tipo de licitação em andamento? Já houve a conclusão para pavimentação, mais infraestrutura em uma região muito importante aqui de Cuiabá. Conta pra gente qual é esse processo de licitação e de qual trecho a gente está falando. Vai beneficiar qual região daqui da capital? Sim, Luciana, o governo de Mato Grosso publicou os editais de 2 licitações para a realização de obras em Cuiabá. Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, Sinfra, serão asfaltadas as rodovias MT-400, que é a antiga Estrada da Guia, e a MT-030, que leva asfalto até a Ponte de Ferro. Aleluia! Para quem não se lembra, eu vou recapitular aqui. Essa estrada da Ponte de Ferro, esse trecho que falta asfaltar, são apenas 12 quilômetros. E o hoje deputado estadual Wilson Santos, quando prefeito de Cuiabá, chegou a lançar essa obra. Falou que a faria, né, que completaria o asfaltamento, inclusive o terminal turístico ali da Ponte de Ferro. A obra não foi concluída, está abandonada, porque na gestão do então prefeito Wilson Santos foi deixada para trás. E agora o governo do estado finalmente vai dar sequência a essa importante obra que vai impulsionar e muito o setor turístico da região. Com essas 2 obras, o governo de Mato Grosso vai asfaltar 23 quilômetros de rodovias em Cuiabá, no investimento no total de R$ 23.800.000. Aguardada há pelo menos 40 anos pelos moradores locais, o asfalto da MT-400 vai facilitar o desenvolvimento da região, que está em crescimento, e a zona rural mais próxima de Cuiabá. Serão beneficiados os moradores do distrito do Sucuri, Tarumã e Bandeira. Nessa estrada, o governo já construiu uma ponte de concreto sobre o rio Bandeira. Serão asfaltados 19 quilômetros da antiga Estrada da Guia, com investimento previsto de R$ 18.300.000. A sessão de abertura das propostas de licitação está marcada para o dia 23 de junho, às 9 da manhã, na sala de licitações da Sinfra. Boa notícia para os moradores dessas regiões, sem dúvida, Luciana. Bom dia, até amanhã. Opa, sem dúvida, uma excelente notícia, como você mesmo destacou aqui, Oliveira, 4 décadas à espera desta infraestrutura. Muito obrigada pelas suas informações. Olha, só algo aqui para a gente acrescentar, a MT-040, né, aquela que liga aqui a capital, a região do Distrito da Guia. E a importância... Não é Distrito da Guia? Não, 010, Distrito da Guia, e 040, Barão de Melgaço. 040, tá. Obrigada, professor, pela correção. Olha, o que vai mudar, gente, é uma questão muito importante aí, que tem a ver com o desenvolvimento aqui da região. É o mercado da construção civil, Daniel. O que acontece com uma região importante como essa, um corredor já paralelo aqui da região metropolitana, né, de Cuiabá principalmente, quando existe investimento, quando existe infraestrutura, já teve até a substituição de pontes de madeira por pontes de concreto. É o crescimento mais organizado da cidade. Aí o mercado da construção civil investe. E isso que tem que acontecer em grandes metrópoles. Primeiro, a contrapartida pública, depois vem a iniciativa privada, dando um boom aí de crescimento ordenado. E assim que tem que ser, não é, Daniel? E aquece a economia. Eu quero lembrar aqui de uma declaração, pronunciamento curioso do ex-governador Blairo Maggi, que semanas atrás esteve em um evento em Campo Novo do Parecis, um evento político ali com o governador Mauro Mendes, e disse que o volume de obras em Mato Grosso só não é maior porque está faltando empreiteira. Ele disse isso, está faltando empresas para tocar esses projetos. Eu achei bem curioso isso, porque realmente uma marca desse governo tem sido o lançamento de obras na parte da infraestrutura, né? E o próprio Blairo Maggi conhece bastante esse meio, disse que está vendo esse vácuo, né, entre o que oferece o poder público e o que tem executado as empreiteiras, as empresas de construção civil. Então você citou bem esse fato, é importante para o desenvolvimento do Estado
Mas eu deixo esse questionamento. Está acontecendo mesmo esse problema? Porque realmente tem muita coisa para ser feita aqui na Baixada Cuiabana e no interior do estado principalmente, com a questão de asfaltamento de rodovias, né, de obras de infraestrutura perto dos municípios, e tem que saber se as empreiteiras, se as empresas especializadas em infraestrutura estão conseguindo acompanhar esse ritmo, né? Isso é bom para o governo do estado. O estado de Mato Grosso tem uma extensão territorial muito grande, né? E muitas vezes alguns municípios ficam isolados porque está faltando, né, a presença do poder público lá em obras de infraestrutura. E essas aqui que o Oliveira acabou de citar são importantíssimas, com destaque aí para a região da Ponte de Ferro, região turística aqui, tradicionalíssima em Mato Grosso, que aí você conseguindo fazer esse asfaltamento vai com certeza melhorar ainda mais esse fluxo. Professor, muito bem-vindo a Obras de Infraestrutura para Mato Grosso, né? Vamos lembrar aqui que nós ainda estamos passando pela pandemia, porque quando a gente fala assim, olha, pós-pandemia, dá a impressão de que ela já foi embora. Não, infelizmente ela continua, graças a Deus perdeu aquela força. E por que eu estou falando da pandemia em relação à infraestrutura? Porque houve, professor, uma ressignificação na forma de viver da população, né? Então, ou seja, quando a gente atrela tudo isso, infraestrutura, pós-pandemia, mercado imobiliário, são tripés importantes, professor. A população ficou com restrição para poder sair de suas residências, algumas pessoas moravam em unidades muito pequenas e passou a ter um outro olhar para a qualidade de vida. Então é muito importante o avanço dessas obras, porque a cidade, o estado cresce de uma forma mais ordenada, se torna um ambiente melhor para os seus moradores. Exatamente. O governo Mauro Mendes, né, este é um carimbo notório e notável do governo Mauro Mendes, sob o ponto de vista da área da infraestrutura. Fez muito e ainda vem fazendo muita coisa para o estado do Mato Grosso. Não só de novo, como também de revitalização e de conserto. Diga-se de passagem, todas as obras da Copa que ficaram para trás, né? E o governo do estado teve a capacidade de fazer e de refazer com muita competência, com muita responsabilidade, e com muito cuidado com o erário público, com os impostos que nós pagamos, do ponto de vista de infraestrutura. São duas rodovias fundamentais para o estado de Mato Grosso, a 010, que liga aí até a Guia, né, que sai Cuiabá para a Guia, e a 040, que vai até Barão do Melgaço, que está completamente destruída. Eu passo nessas rodovias, vez ou outra, né, nos finais de semana. E é algo absurdo que você vê exatamente o que fizeram ali, como está, de certa forma, a 040. Então, isso traz, num primeiro momento, né, uma esperança, sobretudo, partindo de uma ação do governo, para empresários, para as pessoas, para os moradores, para os chacreiros, né, para as empresas ligadas à área do comércio, nessa região toda, que acaba crescendo. Isso é progresso, né? Progresso com muito cuidado e com muita responsabilidade. O governo do estado deve bater esse carimbo, né, de forma cada vez mais incisiva, né, e deve realmente declarar a todos os cantos que este sim é e foi o melhor governo, sob o ponto de vista de infraestrutura, que já se teve pelo menos nos últimos 10 anos, né? Diga-se passagem que o governo Júlio Campos também teve um grande crescimento, um grande salto na área da infraestrutura, assim como foi também o governo de Jaime Campos e Dante de Oliveira. Mas esse governo realmente a gente precisa chancelar, né? E acreditar que ainda vem fazendo um bom trabalho na área da infraestrutura. Olha só, vou aqui reforçar que a construção civil, ela contribui de uma forma muito expressiva para o PIB do país. Daniel, nos anos de 2020 houve uma queda justamente por conta da pandemia, em 2020 cresceu um pouquinho, ela representa aí praticamente 10% quase do PIB, então é muito importante. Quando chega uma obra dessa de infraestrutura pública, você pode ter a certeza, o recurso empregado é muito pequeno frente ao crescimento depois da construção civil. Porque a gente está falando o quê? De comércio. Quando você abre uma avenida, quando você pavimenta ruas, você vai esperar o quê? Vai se formar um restaurante, um supermercado, uma farmácia,
creche. A iniciativa privada vai lá com investimentos pesados. Aí depois vem construtoras, lançam empreendimentos horizontais, verticais, depois loteamentos também. Ou seja, acontece um crescimento ordenado. Então a contrapartida privada é muito superior depois do que a pública, Daniel. O asfalto puxa essa cadeia de desenvolvimento, né? Em qualquer bairro é assim, né? Você vê que os bairros que não são asfaltados, até a qualidade de vida da população é muito baixa, né? A partir do momento que existe essa pavimentação, como você bem descreveu, aí as empresas, o comércio, né, a iniciativa privada vai olhar com mais carinho, né, para essa parte da cidade e vai tentar se instalar lá. Isso aí acaba gerando mais renda e mais qualidade de vida para a população do bairro e da cidade. O que passa na cabeça dele é o seguinte: aquele empresário que estava com vontade de montar um restaurante às margens de uma rodovia como essa 040, uma peixaria, por exemplo, agora ele decide, entendeu? Olha, vamos asfaltar, vamos revitalizar, vamos esperar fazer que a gente faz esse investimento aqui. É mais ou menos isso. Exatamente. Né? Muito bem, senhores, obrigada pelas avaliações. Eu já disse que vocês são muito inteligentes. Eu adoro aqui a opinião de cada um de vocês, viu? Aceito. Olha só, gente, vamos dar um pouquinho de assunto, vamos voltar para o lamento dos servidores públicos de Mato Grosso. Já falamos aqui sobre o veto mantido do governador em relação à jornada de trabalho dos servidores. Agora nós vamos para uma demanda que, olha, essa não tem fim, viu? Eu estou falando da revisão geral anual. O Fórum Sindical esteve também ontem pressionando a Assembleia Legislativa para tentar destravar um acordo do Tribunal de Contas, porque não puderam repassar aí 4,19% de reajuste, ou seja, de reposição, melhor dizendo, inflacionário do ano de 2018. Vamos então ouvir as avaliações de dois sindicalistas, um representando a educação e a outra sindicalista a saúde. Roda aí. Primeiro que essa decisão que foi tomada por parte do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em 2018, nós não concordamos com ela e de maneira que hoje a Assembleia Legislativa, ao aprovar esse decreto legislativo, ela corrige essa injustiça que foi praticada e que já perdura todo esse período, além de garantir de que o Estado de Mato Grosso e a inflação que nós temos nesse período possa devolver ao salário dos servidores e da educação específica, onde a gente concentra os menores salários, esse poder de compras, esse valor aquisitivo que desde 2018 já deveria estar no salário de todos os servidores e que infelizmente o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso fez essa lambança e a gente espera que o mais rápido possível a Assembleia Legislativa corrija. Nós estamos hoje aqui para apresentar para os senhores deputados e para toda a sociedade mato-grossense o desrespeito por parte do governo em relação a uma questão que não é um favor, é legal, é possível, tanto é possível que o próprio governo do estado de Mato Grosso veio a essa Casa de Lei recentemente apresentar a sua meta fiscal que nos dá garantia, inclusive, de pagamento não só de 2018, como as outras perdas que chegam na casa de 23%. Não é possível mais nos calarmos diante de tanto desrespeito por parte da gestão estadual. Olha só, gente, esse clamor aí chegou, mas aí rebateu, foi de volta aí para os servidores. E nós temos já algumas avaliações de deputados em relação a essa demanda antiga que não para nunca. Vamos ouvir dois parlamentares. Nós temos aí avaliações tanto do deputado Max Russi quanto também do deputado Gilberto Catani sobre a revisão geral anual. Vamos na tela então? O RGA ele é já constituído por lei, ele é um direito do servidor e ele tem que ter. A minha opinião é essa. Mauro Mendes está intransigente na avaliação do senhor? Olha só, o governador tem prezado muito pela economia do Estado, né? Mas a economia está numa, vamos dizer assim, num céu de brigadeiro, né? Então eu acho que, eu não vejo intransigência, mas eu acho que ele tem que ter um pouco de coerência. Sensibilidade. Isso, exatamente. Essa casa quer que todo RGA seja pago. É uma decisão de governo. O governo tem que tomar e decidir. Agora, existe um acordo do Tribunal de Contas e esse acordo está valendo.
Olha, nós ouvimos aí os deputados, né, falando, olha, é legítimo, mas enfim, tem essa trava. E aí, Daniel, essa trava será retirada, será destravada ou não? Os servidores vão continuar implorando aí, pelo menos nesse momento, os 4,19%. Sabemos que esse bolo é bem maior. Se somar os outros anos, chega aí a 20%. Os deputados sabem que não vão escapar dessa pressão, né, e desse projeto aí que vai ter que entrar em pauta, dessa discussão, porque estamos em ano eleitoral, né, e os servidores estão batendo nessa tecla, querem que pelo menos essa decisão do TCE que travou esses 4,19% sejam aí liberados, destravados pela Assembleia. E realmente eu acho que os deputados estão pisando em ovos, mas vão ter que acabar batendo de frente com isso. E acaso chegarem na mesa deles ou no plenário essa decisão e eles forem contrários à concessão da RG área, sabe que o custo eleitoral vai ser grande, vai ser bem negativo, né? Então é provável que entre essa discussão e essas e outras reivindicações de ordem que vem do Fórum Sindical, que vem do funcionalismo público, que entra ali no plenário, porque eles sabem que os deputados estão bastante pressionados. Ontem teve uma votação importante, né? Inclusive já falou da questão do voto secreto. Agora, daqui para frente, nas próximas semanas, próximos meses, essa demanda vinda da força sindical, do Fórum Sindical, vai ser cada vez mais intensa para cima dos deputados. Tá? Olha só, professor, existe por trás disso tudo uma outra questão importante. Esse clamor aí dos servidores, nós mostramos apenas um pouquinho desse termômetro, viu? Porque os servidores fizeram um plantão, o Fórum Sindical convocou todos os sindicatos, houve uma grande movimentação, um clamor mesmo. Só que essa pressão aí não atingiu o coração do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho. Ainda, professor, que na casa tem um decreto legislativo apresentado por líderes das bancadas. E o que estabeleceria esse decreto legislativo? A derrubada desse acórdão do Tribunal de Contas, professor. E aí, ontem, na sessão de quarta-feira, ela foi dedicada apenas para apreciação dos vetos. E o presidente disse, não vou colocar, ainda que tenha um pedido para que eu acrescente esse decreto legislativo. Porque, segundo o Botelho, professor, pode traduzir o que o Botelho quis dizer quando não aceitou colocar o decreto legislativo na sessão de ontem. Essa pressão não é uma pressão da Assembleia, né? Não deve ser contra a Assembleia, mas, sobretudo, contra uma cobrança em cima do governo do Estado. É isso? Né? Não é isso? E ele está coberto de razão. O questionamento que eu faço é o seguinte, será que um direito do Ministério Público do Estado, um direito do Poder Judiciário, né, demoraria tanto tempo ou demandaria tanto esforço assim para poder ser lutado ou de certa forma cobrado? A RGA é um direito do servidor, simples assim. Ou seja, não haveria necessidade nenhuma de toda essa movimentação, de todo esse esforço, se realmente o governo do Estado cumprisse com aquilo que deve cumprir, até porque é um direito que há anos, ou melhor, todo ano o servidor precisa estar lutando para poder conseguir, né? Neste exato momento está fazendo a pressão errada, não deve ser em cima da Assembleia Legislativa, em cima do governo do Estado de Mato Grosso, que tem que ter sensibilidade para entender e simplesmente pagar a RGA, nada mais que isso. Ah, mas isso vai impactar. Paciência, se lá atrás, né, ativaram uma bomba relógio, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma consequência, sem pensar em outros governos, porque foi exatamente isso que fizeram lá atrás, né? Por questões politiqueiras, com a anuência da própria Assembleia Legislativa, assinaram determinados projetos, aprovaram determinados serviços, os próprios deputados à época, tá, dando reajustes anuais para servidores. Paciência, agora tem que pagar, é direito, simples assim. Estão cobrando agora a Assembleia Legislativa por conta de uma distorção de um entendimento do Tribunal de Contas do Estado. Tudo bem, mas não é o momento. Agora é o governo do Estado que precisa assumir essa questão do direito, pagar a RGA e pronto, acabou. Que o governo vai buscar recursos em outro canto para poder cobrir aí, né, essa diferença. Então, eu acredito que o deputado Eduardo Botelho está coberto de razão, né? E o que é direito não se discute, paga. Professor, mas tem uma questão importante, Daniel, olha só, houve até um desentendimento ontem
com o deputado Lúdio Cabral e a deputada Janaína Riva, porque, olha só, ainda, professor, que o Botelho, o presidente, tenha esse tipo de entendimento, não pode simplesmente fingir que não existe um projeto, um decreto legislativo para ser apreciado. Sim, perfeito. Porque o que prevalece na casa não é a opinião, o interesse, a avaliação do presidente do parlamento, mas sim de todos os deputados, Daniel. Afinal de contas, não existe esse decreto legislativo que pede a derrubada desse acordo. Se tem, ele tem que ser apreciado, porque passou por comissões. E aí a queda de braços aconteceu entre o Lúdio, porque ele disse assim para a Janaína Riva, deputada, enquanto estava no lugar do presidente da casa, Eduardo Botelho. Ele disse: deputada, eu pedi mais de 50 vezes e também já teve a votação de regime de urgência da tramitação do decreto legislativo, porque ele não está inserido na ordem do dia. Vamos patrolar, isso não é justo, isso fere com o regimento. Mas, Daniel, sabíamos que a posição do presidente da casa era para não colocar ainda o decreto legislativo. Está certo isso? Está claro que politicamente o executivo tem alta influência ali no parlamento, né? E o presidente Botelho e também a Janaína Riva e outros deputados que já puderem ter essa oportunidade de liderar o parlamento sabem que fazem esse anteparo aí, né? E fazem uma jogada bastante ensaiada com o executivo. Então, o governo do estado sabe que essa questão é bastante espinhosa, né? E o Botelho tem tentado aí fazer ou atrasar, né? Ou dificultar um pouco essa tramitação do projeto, porque sabe que isso vai impactar nas contas do governo. Agora, olhando para a RGA é uma lei estadual, né? Deve ser cumprida, como o professor destacou. Se ela foi criada e aprovada lá atrás, tem que ser cumprida, né? E o cenário ideal, na minha opinião, para todos os trabalhadores da iniciativa pública e privada, na verdade, seria ter essa recomposição das perdas inflacionárias, né? Esses 4% na verdade, nem cobrem as perdas com a inflação. A inflação atual agora de 2022, já estamos em 12%, quase 13%. Ou seja, isso aí está corroendo o poder de compra e o salário dos servidores, todos os trabalhadores do Brasil. O ideal, eu acho que o ideal para o Brasil todo seria que todos os trabalhadores pudessem ter essa recomposição das perdas que a inflação traz para a remuneração e para os salários desses trabalhadores anualmente. Até porque o cofre está cheio de dinheiro, gente. Olha só, são 7h11, vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já com muito mais, viu? Tem ainda aqui notícias polêmicas e você não pode perder.